Mensagem do dia 7/3/2016. Este é o último caminho. Renovar é certeza do que estão me fazendo, e não esperar para a última hora. Não é possível uma alma só lembrar de mim quando ver que é o fim. Todos aqueles que vêm por este caminho, onde tu, meu filho, és o que és para mim, estes estão dando o seu testemunho de que és verdadeiro, junto com esse sacerdote que hoje plenamente acredita nessas santas palavras. Cada uma mensagem dessas representa um rosário por aqueles que não me deram ouvido e hoje vivem sofrendo no inferno. Vejam quantos se perderam por não darem o mínimo de respeito por este livro, a palavra viva de Deus que que se pode ver. Ninguém pode viver sem oração. Os que morreram sem esse discernimento vivem sofrendo desde o dia em que deixaram a terra. Não adianta, depois que morre, rezar tantas missas por esses se nada fizeram onde deveriam ter feito enquanto estavam vivos. Depois de morto, nada mais pode ser feito. Por isso, meus filhos, é que vocês vêm vindo aqui junto com esse meu profeta. Este tem a chave que passeia Pedro I, e não a outro, porque suas preces de nada adiantam. Não recebo de mãos que usam para o bem e para o mal. Ninguém pode servir a dois senhores, e esse serve mais o meu inimigo do que a mim, que sou o que sou, Pai dos vivos e não dos mortos. Como muitos deixaram a terra por não me receberem, por não me reconhecerem, vivem sofrendo por toda a eternidade. E assim será com esses que dizem que são meus representantes, mas não são. Foi o que aconteceu com Judas. Por causa de 30 moedas de prata, condenou-se e não eu que o condenei. A vida é uma só. Se não souberem obedecer-me conforme escrito está nas Sagradas Escrituras, poderão perder suas vidas. Este é o último caminho guiado por esse meu porta-voz, Papa Pedro II, Espírito Santo. Nessa mensagem, este é o último caminho. A gente sabe que o profeta Pedro II evangelizou aí por 45 anos, falando sempre o mesmo assunto, sempre do mesmo jeito, né, com humildade, falava para as pessoas, ia em busca das pessoas, ia visitar as pessoas, como ele falou hoje no púlpito da igreja, né, que ia dar um presente para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Ele ia lá visitar aquele povo, levar um pouco de paz, mas as pessoas, não estou dizendo o pessoal do Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas não valorizaram isso, né? Até um pouco do Rio Grande do Sul também não valorizaram. Muita gente se afastou. Nessa mensagem, Jesus está falando aqui, o Espírito Santo está falando. Renovar a certeza do que estão me fazendo e não esperar para a última hora. Não é possível uma alma só lembrar de mim quando ver que é o fim. Todos aqueles que vêm por este caminho onde tu, meu filho, és o que és para mim, estes estão dando o seu testemunho de que és verdadeiro. Quantas pessoas desistiram na metade do caminho? Quantas pessoas desistiram no começo da caminhada? Quantas pessoas estão desistindo agora, que estamos quase na reta final, se já não é a reta final, né? Então, aqui o Espírito Santo está falando nesse assunto, que a palavra viva de Deus ele deixou como o último guia, é o último caminho. Apeguem-se, não é para engrandecer as pessoas que estão nessa caminhada, é para seguir essa caminhada. É o caminho, é o manual que nós temos em nossa mão agora, para fazer o certo e o errado, para não fazer o errado, né? Aqui ele diz, cada uma mensagem destas representa um rosário, cada mensagem é uma oração. Tem pessoas que queimaram o livro,
Tem pessoas que dizem que o livro é obra do inimigo. Cada uma mensagem dessas representa um rosário. Não acreditam? Aqueles que não querem acreditar, né? Não acreditam, não tem problema. Na hora final vocês vão saber da verdade. E aí Jesus vai dizer, por quê? O que estava de errado? O que esse meu enviado fez de errado? No que ele te atacou? No que ele te caluniou? No que ele te deixou de fazer? Aí eu quero ver que essas pessoas vão falar para Deus, né? Que daí com Deus não tem brincadeira. Não é igual nós que pode falar, a gente escuta, não tem como provar, fica quieto, né? Ou às vezes retruca, mas a pessoa valoriza se quer ou não. Agora com Deus não. Com Deus não vai ter brincadeira. E ele vai dizer, eu enviei ele na minha frente. Eu alertei vocês e vocês não quiseram ouvir. Ninguém pode viver sem a oração. A oração é uma arma fortíssima que nós temos em nossa mão, que Jesus deixou para nos guiar, para nos proteger. E as pessoas esquecem disso. Vivem uma vida, bem dizer, toda sem oração. Como pode? Como pode a alma dessa pessoa não estar alimentada? Não sente fraqueza? Não sente cansaço? Não sente desânimo? Por falta de oração. O inimigo ele dá os prazeres do mundo. Ele dá uma falsa vitalidade. Mas daqui a pouco você cai. E daí? Cadê a sua bagagem? Cadê a sua mala que Jesus vem falando há tanto tempo nessas mensagens? Apronte sua mala, sua bagagem para a viagem. É a oração. É a boa ação de um ser humano. Falar a verdade sempre. Lutar pela verdade. Lutar por Deus. Lutar pelas coisas sagradas. Não mentir. Não tentar amenizar aquilo que Deus deixou. Quem pode querer ser melhor do que Deus? Querer ser mais bonzinho do que Deus? Querer ser mais amoroso? Em dizer que tal coisa não é tão pecado. Isso aqui nós podemos endireitar. Isso talvez não foi verdade. A palavra de Deus é a palavra dele, não se volta atrás. Nós temos que ser dessa forma, firmes, para ser um soldado de Deus. Mostrar a verdade para a pessoa. A pessoa tem que entender que o erro é erro. Mas na frente ele diz aqui, por isso, meus filhos, é que vocês vêm vindo aqui junto com este meu profeta. Este tem a chave que passei a Pedro primeiro, e não o outro, porque suas preces de nada adiantam. Não recebo de mãos que usam para o bem e para o mal. Ninguém pode servir a dois senhores. E esse serve mais ao meu inimigo do que a mim. Ele está tentando amenizar tudo, né? Ele está dizendo que não é tão assim. Jesus não é tão, não vai cobrar com tanta severidade. Deus é misericordioso, Ele é Pai de todos que Ele criou, e não do que o inimigo criou, e não do que o inimigo vem alimentando. Depois o inimigo vai pagar, depois o inimigo vai prestar conta, vai exigir, né, prestação de conta, desses que serviram a Ele daí, e não serviram a Deus. Essas pessoas que hoje mudam de religião, vão procurar seitas, vão procurar outra casa de oração. Não vêm mais na casa de Deus, não dobram mais os joelhos, não ouvem mais a verdade, não querem saber de mais nada, querem saber de libertinagem, não de liberdade. Todos esses vão ter que prestar conta. E na hora final, Jesus escolheu 12 apóstolos, Judas estava no meio. E a gente lendo um pouco, às vezes não pode até ser um pouco de fantasia, mas faz sentido, né? Quando a gente vê um filme ou alguma coisa feita sobre a história de Jesus, Judas tentava fazer certo, mas não conseguia, né? Ele queria buscar a verdade, ele recriminava por que Deus não fazia ele ser honesto, porque não fazia ele ser fiel. Todos nós temos o livre-arbítrio, né? Deus deu a liberdade para todos, mas nós temos que ser fiel, nós temos que ser obediente, e isso ele não era. Hoje muita gente faz isso. Eu queria tanto ser fiel para Deus, mas eu não consigo. Está se agarrando a quê? Ao inimigo, a falsidade, a traição. Quem que vai fazer algum ato aqui no nosso mundo e as autoridades vão perdoar se você fizer o errado? Não tem perdão para as autoridades mundanas, né? E aí você procura fazer certo, porque senão você vai ser punido. E por que para Deus pode ser assim? Pode barganhar. A mensagem que foi lida ontem no púlpito, Jesus fala que os animais, as aves, os peixes, todos fazem a vontade dele, que é a procriação. Nenhum deles sonega. E o ser humano é o único, é a semelhança de Deus e sonega justo isso que Jesus deixou como herança, a procriação.
Agora, certo, depois o Alex vai tocar nesse assunto aí, falando do sínodo. Agora, com essa destruição da fé católica, a destruição da humanidade, porque o que a gente pode pensar é só isso, a destruição da humanidade. Essa ideia de ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, isso é a destruição da humanidade. É o único pensamento que podemos ter, porque não pode procriar, e é justamente isso que Jesus deixou, a procriação. Casai, nascei, crescei, casai e multiplicai. Né? Então, como que vai multiplicar? Então, o homem é desobediente. São todos Judas. Depois não deve dizer, mas eu queria tanto, meu Deus, servir ao Senhor, eu queria tanto ser fiel. Não é porque você é falso, porque você não quer ser humilde, não quer aceitar aquilo que Deus deixou aqui para nós seguir. Você tem um pouco mais de estudo, um grau um pouco mais elevado, então se acha dono de si. Não aceita que uma pessoa humilde, uma pessoa enviada por Deus, uma pessoa que foi tocada por Deus, escrever todas essas mensagens. E é Deus que está ali. São os anjos, os santos, a mãe de Deus falando. E você não tem essa humildade para aceitar. Depois vai prestar conta. A vida é uma só, se souberem obedecer-me. Então a maioria da humanidade não está obedecendo a Deus. Quer levar uma vida mundana, uma vida de ser vergonhice, uma vida de desobediência, uma vida na lama. Jesus falou tanto sobre esse assunto. Os santos que andaram aqui na terra, quando evangelizaram, falaram tanto sobre esse assunto, o pecado da carne. E hoje o que mais está se lameando é nisso. Casais sendo destruídos, famílias inteiras sendo destruídas, filhos que não têm nenhuma noção do pai e da mãe, educação, porque os pais e mães não casaram por amor, casaram apenas ou por bens materiais ou pelo prazer da carne. E aí a vida não vai para frente mesmo. Nós temos casos recentes, casos mais antigos aqui na obra, na família, de separação de casais, que as pessoas às vezes pensam assim, mas eles apoiam, eles não falam nada. A gente tocou sempre nesse assunto. O pai falou sempre sobre esse assunto, mas as pessoas, por teimosia, né, até hoje ainda continuam se desfazendo o casamento. E aí é culpa de quem? É culpa sua mesmo. Como eu falei ali no púlpito, ninguém vai lá para o altar drogado, dopado, amarrado, ninguém vai por livre e espontânea vontade. Na hora que faz o juramento, ali é o padre representando Cristo no altar. Esse juramento, Jesus diz, ele vai cobrar. Não tem como revogar isso daí. É a primeira comunhão, é o batizado, é a confirmação do batismo, é o casamento e a confissão. Você vai lá fazer porque quer. Então você promete tudo para Deus. E depois passa aí, ainda quando é pouco tempo, ainda até a gente até tenta, né? Tenta imaginar que houve problema, mas 10 anos, 20 anos de casado, 45 anos, 50 anos de casado já temos aqui na obra, pessoas se separando. Aí vai perceber, depois de 50 anos, que não era aquilo que queria. Falsos, são todos falsos. Querem depois me recriminar, que recriminem, não me interessa. A palavra de Deus é uma só, e ela tem que ser dita, a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Você que assim está procedendo é com falsidade. Depois irão pagar por isso. E quem está à frente também, seja um de nós aqui, Família Conceição, seja o sacerdote, seja quem for, se estiver à frente e não chamar a atenção, também seremos cobrados. Nosso trabalho é esse, evangelizar, mas chamar a atenção, puxar a orelha quando for preciso puxar. Já imaginaram se a gente ficar quieto e a pessoa caminhar no erro e lá mais tarde ir para o inferno? O que eu vou dizer para Deus se eu não falei a verdade? Ele vai dizer, mas estava lá na tua capacidade de falar no momento certo e tu omitiu. Ficasse quieto por vergonha, porque era um teu amigo, porque era um teu sobrinho, era teu irmão, era tua irmã? Não pode isso. O pai deixou de participar de casamento de afilhada dele, porque não concordava. Ele não participou. Falou, a pessoa teimou, casou, no casamento ele não foi. Então ele testemunhou sempre a verdade. Hoje as pessoas dizem, mas a filha dele o neto a neta sobrinhos são, não interessa.
Cada um vai pagar aquilo que fez. Foi por teimosia. Chamar atenção, ele sempre chamou. E nós estamos procurando fazer o mesmo. Agora, já imaginaram se uma pessoa está caminhando errado e a gente, com umas pequenas palavras, consegue trazer essa pessoa de volta para Deus? Vai ser isso que Jesus vai falar no final, né? Vem para cá, benditos do meu Pai, e te afasta, lobo em pele de cordeiro, porque você foi falso também, mau servidor, empregado mau, não falasse a verdade, não defendesse o meu nome. Então, tudo isso aqui nas mensagens vem falando sobre esse assunto. Este é o último caminho. O mundo que nós estamos vivendo está bom para viver? Tá. Da forma como o homem quer? Não, da forma como Deus quer. Ainda está bom para viver. Se a gente for sincero para Deus, se a gente for obediente. Como que nós estamos conseguindo viver dessa forma? Obedecendo a Deus. Existem falhas? Claro que existe. Jesus diz, ninguém deixa de pecar nesse mundo. Todos são pecadores. Mas procurar caminhar correto a gente tem que procurar. Ajudar um irmão que está perto, temos que ajudar.